Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, estudos e, por que não, da vida. Pois é, a cada episódio sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento e que também ajuda a nossa vida a ser ainda mais produtiva. E umas diquinhas de inglês ajudam nesse processo, né, gente? Bom, eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe do Conceituados. Hoje eu tenho o prazer de receber a fofíssima professora Nívia Marcelo, contando um pouco sobre o que é o inglês instrumental. Escute esse episódio, conheça essa modalidade de ensino e sobreviva você também a essa missão quase impossível acadêmica. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. Apresentando rapidamente a professora Nívia, ela é professora de inglês no Centro Interdepartamental de Línguas da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ministra os cursos de inglês para leitura, inglês para escrita acadêmica, elabora exames de proficiência em inglês nos programas conveniados com o Centro de Línguas, ministra 2 disciplinas de inglês oral nos cursos de pós-graduação, estrito sensus na Faculdade de Odontologia e na Faculdade de Medicina, na área da pediatria, ambas na Universidade de São Paulo. Também leciona inglês em 2 faculdades privadas na cidade de São Paulo, sendo elas a Universidade São Judas e a FECAP. Professora, muito obrigada por, mesmo sendo uma pessoa tão ocupada, conseguir vir conversar com a gente hoje. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a Isabela, uma querida, e a equipe dos Conceituados pelo convite. É uma satisfação estar aqui e eu espero poder contribuir na jornada acadêmica de vocês. Bom, essa primeira fala, eu vou falar sobre o inglês instrumental, porque tem muita gente que não conhece o que é inglês instrumental. É um tipo de ensino de inglês, uma modalidade de ensino de inglês, que já existe há bastante tempo, mas ainda causa uma certa confusão, talvez pela nomenclatura instrumental que as pessoas desconhecem. Então, eu pensei em dividir esse podcast em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre um panorama histórico do inglês instrumental, explicar a definição do que é inglês instrumental e por que esse nome causa um pouco de confusão. E na segunda parte, eu apresento as características do inglês instrumental. E na última parte, eu vou falar por que eu considero muito importante o aluno universitário aprender o inglês instrumental, ou quem não é universitário também aprender o inglês instrumental. Agora eu vou para a primeira parte, então. O inglês instrumental no Brasil não é nada recente. O inglês instrumental já faz parte de uma longa tradição no ensino de inglês no Brasil. Então, eu vou falar mais ou menos em linhas gerais sobre o panorama do inglês instrumental, né? O inglês instrumental, ele faz parte de um movimento muito maior dentro da área do ensino de língua estrangeira. Esse movimento chama ESP, English for Specific Purposes, ESP. E esse ESP, em que consiste esse ESP? Né? É o ensino de inglês com foco na necessidade do aprendiz, a necessidade do aluno. Então, por exemplo, um curso ESP seria English for Doctors, inglês para médicos. Isso é um curso de inglês para fins específicos. E o inglês instrumental faz parte desse termo guarda-chuva, que é o English for Specific Purposes. Nos anos 60, o ESP, ele começa a tomar corpo, né? Como uma atividade muito importante, uma atividade vital na área do ensino de inglês no mundo. Foram publicados livros, material didático, treinamento de professor, foi uma abordagem que modificou o ensino de inglês. Então, quando a gente vê English for Secretaries, inglês para secretárias, English for Engineers, esse tipo de cursos estão inseridos na modalidade ESP. E com essa tendência, os cursos, os cursos de ESP foram se espalhando pelo mundo. No Brasil, também tivemos a modalidade agora instrumental. A modalidade instrumental começa com um pé no ESP e depois ela chega aqui no Brasil. Os cursos ESP eles foram financiados
principalmente a partir de projetos de órgãos oficiais ligados a governos de países de língua inglesa. Por exemplo, o Conselho Britânico. O Conselho Britânico financiou pelo mundo a divulgação de cursos de ESP. E dentro do ESP, nós temos o inglês instrumental. Quando esse inglês instrumental foi desenvolvido no Brasil, eu vou dizer que foi no finalzinho dos anos 70. Então, quer dizer, essa modalidade no Brasil já tem mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Ele, primeiramente, foi desenvolvido na PUC de São Paulo, e era um projeto bem grande de âmbito nacional, era o projeto de inglês instrumental universidades brasileiras. Nessa época, foi detectado, através da necessidade de análise de necessidades dos alunos, universitários brasileiros nessa época, que a leitura era uma necessidade muito forte. Os alunos precisavam aprender a ler para continuar os estudos, né? Para poder acompanhar a leitura pedida pelos professores. Então, esse foi um marco, esse estudo do final da década de 70 para a PUC, que culminou no projeto de ensino de inglês instrumental em universidades brasileiras, foi um marco do inglês instrumental no Brasil. Então, e o inglês instrumental ele expandiu. As universidades ensinam, universidades privadas, universidades particulares, e, inclusive, no ensino médio, também, ele pode ser ensinado no ensino fundamental, também, como não, mas ele é mais comum ser ensinado quando o aluno precisa ler textos, né? Mas eu gostaria agora também de falar, né, nessa primeira parte, da definição do inglês instrumental, porque eu acho que tem uma problemática com essa terminologia, né, do inglês instrumental. Professora Nívia, é muito curioso tudo que você trouxe, né, referente à história e o quanto tem crescido essa modalidade de ensino do inglês instrumental. Como que você pode definir o inglês instrumental para a gente? O inglês instrumental tem esse histórico já, mas o nome, acho que isso tem a ver com o nome de instrumental, né? Porque sinto que tem uma problemática quando você fala, eu dou aula de inglês instrumental, as pessoas não sabem exatamente o que você faz. O nome de inglês instrumental realmente é confuso. Até já me perguntaram se inglês instrumental era inglês como música, se eu tocava violão na aula, né? Levava instrumento para tocar. Então, não é isso. Ou perguntaram também se inglês instrumental era um curso em que eu ensinava nomes de instrumentos, por exemplo, bisturi, ou nome de maquinário. Não, o inglês instrumental não é isso. O inglês instrumental é um nome porque vai instrumentalizar o aluno na necessidade dele, que é o inglês. O inglês vai servir, o inglês vai ser usado como instrumento para você desempenhar outras atividades na sua vida. É isso, instrumental. O inglês vai servir de instrumento para você conseguir trabalhar na sua área específica, né? E o inglês instrumental é uma abordagem, né? Que você começa definindo e olhando as necessidades do aluno, ou do grupo de alunos, né? Você parte da análise das necessidades. O que o aluno precisa? Por que ele precisa aprender uma língua estrangeira? Né? Então, a partir daí, você define. Pode ser para leitura, pode ser para conversar, pode ser para fazer reunião em inglês, pode ser para viajar, pode ser para prestar um concurso público, pode ser para fazer um exame de proficiência. Há várias finalidades. Então, esse é o ponto de partida, porque ele está dentro da modalidade ESP, que é inglês para fins específicos, né? Então eu diria que são 3 as características principais do inglês instrumental. A primeira é a análise das necessidades. A segunda é ter objetivos bem definidos, né? Por que o aluno vai aprender inglês? Qual é o objetivo? A terceira é trabalhar com conteúdo específico para aquela necessidade e, se possível, a curto prazo. Né? A curto prazo. Não é um curso que vai se estender durante 4, 5 anos. Não, é um curso que trabalha com necessidades específicas, que tem objetivo definido e que trabalha com conteúdo específico, preferencialmente em curto prazo. O interessante do inglês instrumental é que ele possibilita que o professor trabalhe com certas habilidades, por exemplo, leitura, escrita, ou o professor trabalhe com uma área de conhecimento,
Por exemplo, eu posso focar em contabilidade, ou eu posso focar em uma necessidade ou numa estratégia específica. Então, o aluno precisa resumir, ele precisa escrever relatório, ele precisa tomar nota. Isso tudo pode ser parte de um curso com a característica instrumental. Então, qualquer habilidade, ela pode ser focalizada dentro do que o aluno precisa, né? Qualquer habilidade, qualquer necessidade, você pode inserir dentro desse contexto instrumental. Excelente, Pro. E me fala uma coisa, o que seria mais ideal? O que você recomendaria para um aluno que não teve contato nenhum com o idioma? Ele tem a possibilidade de entrar direto numa modalidade instrumental ou para ele seria mais interessante um curso desses tradicionais para depois ele passar para a modalidade instrumental? Eu acho que o curso de inglês instrumental ele não tem pré-requisito, né? E eu acho que o inglês instrumental ele vai mudar a forma como que você vê o inglês. O aluno que teve um contato limitado com a língua inglesa, ele pode começar na modalidade instrumental se ele realmente tiver essa necessidade de leitura. Então, a gente parte, se o aluno não lê, se o aluno tem interesse só em falar inglês, então o inglês instrumental não é recomendado para ele, porque se o inglês instrumental for focado na leitura, não é recomendado. Se for inglês instrumental focado em habilidade oral, sim. Né? Então, o primeiro ponto é ver qual que é a necessidade desse aluno, por que ele quer aprender inglês. E daí o programa, o professor desenvolve um curso específico para esse aluno, ou para esse grupo de aluno, né, que não teve contato. O inglês instrumental, eu acho que ele focado em leitura, é importante para o aluno, porque ele traz uma ideia de letramento, uma ideia de formação. E o inglês, é importante que o inglês passe por esse caminho de leitura. É importante o inglês passar por esse caminho de leitura. A leitura, ela vai consolidar várias aprendizagens. As técnicas que você ensina, elas são úteis para qualquer tipo, até a leitura, mas eu quero aprender a falar. Sim, mas você lê texto. Boa parte do seu dia você passa com o celular na mão, você passa lendo na internet, você não passa o seu dia falando inglês, você passa o seu dia lendo em português, na internet, com dispositivo móvel, e por que não fazer isso em inglês e ter o mundo aberto, o mundo descortinado para você, né? O inglês que era tão diferente, tão impossível, com a leitura, o seu contato vai ser mais firmado no inglês, né? Incrível, professora. A gente costuma entrar num curso convencional de inglês e aí a gente percebe que aquele curso está tão distante da nossa real necessidade, né? No meu caso, eu entrei na pós-graduação sem saber muito o idioma, e aí na pós eu me deparei com vários artigos em inglês e a necessidade de fazer a leitura desses artigos, e aí eu fui buscar um curso, e aí nesse curso tradicional, nessas escolas famosas de idioma, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu estava aprendendo coisas assim que não tinham relação com o que eu precisava na hora da minha leitura. E aí, eu sou hoje aluna da professora Nívia, aqui num curso que ela oferece para gente. Então, eu percebo o quanto é eficiente e o quanto vale a pena para você que está procurando leitura e interpretação de artigos, ir atrás mesmo de um curso de inglês instrumental. Eu não sei depois se a professora vai contar para gente onde encontrar esses cursos, mas a gente agradece. Isabela, os cursos de idiomas, normalmente os cursos oferecidos pelas outras escolas de inglês, eles são muito bons, né? Mas eles enfocam as 4 habilidades. Eles enfocam o listening, o speaking, o reading e o writing. O curso de inglês instrumental, principalmente oferecido no âmbito acadêmico, ele tende a focar em geral, né? Não necessariamente em geral na habilidade de leitura, né? E esse curso, o curso de inglês instrumental é muito difundido no âmbito acadêmico, porque a leitura, né, em língua inglesa, a leitura de texto acadêmico e da divulgação científica é exigida nos programas de graduação e principalmente nos programas de pós-graduação de todas as áreas. Os alunos precisam ler, os alunos precisam resumir, os alunos precisam refletir a respeito de conteúdos, né, que são divulgados nas revistas internacionais, às vezes precisam ler livros, às vezes periódicos, às vezes tese. E
E esses artigos não são traduzidos, né? A tradução de artigo não é uma coisa comum. Você pode ter tradução de livros, mas tradução de artigo na velocidade que o artigo é publicado não existe. Outra coisa que o aluno também faz o inglês instrumental, às vezes ele já é aluno de pós-graduação ou pretende entrar na pós-graduação, é porque a leitura é exigida numa prova, na prova para você entrar no mestrado e doutorado. Grande parte dessas provas, ao Brasil inteiro, é uma prova de leitura. Então, o inglês instrumental, ele pode, como ele vai te capacitar a ler, ele vai te capacitar também para poder fazer essa prova de leitura. Bom, vou resumir aqui 8 características do inglês instrumental para quem não conhece. São as 8 características do inglês instrumental no foco de leitura, né? Desse curso que a gente oferece no Centro de Línguas da FIFELESH. E por que ele é um curso diferente? Ele é um curso diferente. A Isabela falou que ela fez curso em escola tradicional, com enfoque diferente das 4 habilidades. Ela achou que agora a leitura condiz mais com a necessidade, por isso que é importante ver qual é a sua necessidade, né? Sua necessidade agora é leitura, você entrou na graduação, você entrou na pós-graduação, a exigência vai ser leitura. Talvez na pós-graduação, a sua exigência, além de leitura, seja a exigência do inglês oral, porque você tem que apresentar em congresso. Então, é importante essa análise de necessidade. Todo curso deve começar por aí, né? Então, a primeira característica do inglês instrumental é a produção de material específico. O curso não tem um livro que o professor adota, que você compra. Pode até ter, né? Mas é mais comum não adotar um livro didático, porque o professor prepara o programa, ou para o programa ele prepara o material do curso. Ou o programa em que o professor trabalha, ele prepara o material para a equipe que leciona instrumental, né? Mas porque é assim, porque o material é customizado, né? O material é customizado, cada professor produz, cada equipe produz seu material, e a partir do perfil do aluno. Isso é muito bom, né? Porque o material é sempre atualizado. Uma outra característica do inglês instrumental, que às vezes a pessoa acha estranho, é o uso de português na sala de aula. Então, você vai para um curso de inglês e o professor está falando português, quando o foco é a leitura, tá, gente? O foco é a leitura. Quando você dá aula no curso de inglês, numa escola, o professor conduz a aula inteira em inglês, né? Porque o foco é 4 habilidades e o foco é desenvolver a oralidade no aluno, né? O professor fala inglês e quer que o aluno também se comunique em inglês. Isso é natural, né? Porque para falar inglês, para você desenvolver a oralidade, você tem que estimular, você precisa criar esse hábito de falar inglês, né? Então, o professor força você a falar inglês, não deixa você falar em português, porque esse hábito é necessário, o hábito de falar inglês em sala de aula. Já no curso de inglês instrumental com foco na leitura, a aula é dada aula em português. E por que usar o português, né? Por que usar o português? Porque você vai olhar para o texto, você não vai olhar, você não vai ficar ouvindo o que o outro fala, porque o foco não é conversação, o foco não é listening, o foco não é speaking, né? E você usar o português, você diminui as dificuldades linguísticas, você diminui as dificuldades cognitivas, e você estabelece um foco que vai ser a leitura. O aluno não vai precisar entender o que o professor está falando, se esforçar para entender o que o professor está falando, porque o professor vai estar falando em português mesmo, né? O foco vai ser sempre o texto. Daí você deslancha, né? Você parte para o texto, né? E esse foco na leitura, o português também é usado numa forma de comparar. O português é a base. A gente pressupõe que o aluno fale português, que o aluno tem uma língua portuguesa, que o aluno tem essa língua materna, que é o português. O ponto de partida é o português. Não é porque você está aprendendo uma língua estrangeira que você vai ter que deletar outra, né? Então, esquece o português. Isso não faz sentido nenhum, né? Você não esquece o português. Você não desliga o português da sua cabeça. O português é importante que você faça comparações, que você estabeleça conexões entre a língua que você já tem e a língua inglesa, veja as diferenças, que são muitas, e veja as semelhanças linguísticas, que também são muitas, né, entre as duas línguas.
A terceira característica é que a leitura é silenciosa, né? Então, a gente vai ler o texto, o professores não vão ficar lendo o texto em voz alta, não pensa, leia você o texto. Não, a gente não vai ler o texto, o aluno não vai precisar ler o texto em voz alta, tá? Porque aí o professor também ia corrigir a pronúncia, não acho errado, mas ele se perde um pouco da ideia, né? Eu não estou ensinando pronúncia, eu não estou ensinando fala. Bom, a quarta característica, são 8, tá, pessoal? É o uso de textos autênticos. O que é texto autêntico? Não é um texto adaptado, não é um texto facilitado, não é um texto simplificado para fins didáticos. E a gente usa texto autêntico, texto que é publicado, tá? Texto acadêmico, texto da mídia, texto de jornal online, textos que você leria, né? Os textos são autênticos e os textos vão manter a densidade linguística. O aluno já, da primeira aula, o aluno já mantém o texto, mantém a leitura de um texto que ele leria na vida real. Por exemplo, na aula que eu dou, no primeiro dia de aula de leitura, a gente já trabalha com texto que estava no site das Nações Unidas, da ONU. Então, não foi um texto simplificado, eu recortei o texto e coloquei na página. E o aluno já consegue ler, o aluno que tem conhecimento limitado de inglês já consegue ler, porque ele leu como estratégia. Se fosse na primeira, vamos imaginar que essa aula fosse dada num curso de inglês, numa escola de idiomas, onde o foco não é a leitura. Se tivesse um texto para ler, esse texto seria bem básico, seria condizente com o que foi ensinado naquela aula, né? Estruturas bem básicas. I have a dog, I walk my dog every day, I love my dog. Frases muito simples. Mas se eu aprendo frases muito simples, na vida real, eu vou pegar um texto para ler, um texto acadêmico da minha área, não tem nada simples, né? Ele é um texto denso, é um texto robusto, um texto complexo. Então, eu tenho que acostumar já a ler textos mais difícil. Isso é possível? Totalmente possível, porque você lê com estratégia. Qual que é a quinta característica, né? Às vezes as pessoas falam, o curso de inglês instrumental é um curso técnico. Não, o curso de inglês instrumental não é um curso técnico, tá? Seria um curso com inglês técnico, seria, do meu ponto de vista, um curso, por exemplo, para a área jurídica, para a área de contabilidade, com o jargão da área. A gente, no curso oferecido pelo Centro de Línguas da USP, a gente trabalha com texto de todas as áreas do conhecimento. A gente não faz texto específico de alguma área, tá bom? Porque a gente recebe alunos de várias unidades da USP, alunos de fora, alunos de outros estados, agora que estamos no online, tá bom? A sexta característica e o que eu acho a principal, que é a ênfase na conscientização do processo de leitura. O aluno presta atenção no que ele lê, ele presta atenção na forma com que ele lê, ele percebe que a leitura é um processo. E essa tomada de consciência, né, do processo linguístico, do processo discursivo do texto, é muito importante. Você ajuda a compreender o texto, você começa a ter um olhar diferente para a leitura. E isso é muito bom, porque vocês sabem, né? Vocês estudam textos. Vocês podem ouvir um podcast, um áudio de dica, mas a fonte, né, de informação é do texto, né? Textos, tanto faz que esteja na modalidade online, impressa, mas é o texto. Então, você ter esse acesso, você compreender texto, uma habilidade que você adquire para a vida, né? É uma habilidade que você vai ter para o resto da vida, uma capacitação excelente para a vida que vem por aí. Sua vida acadêmica tem uma jornada de muitos anos aí de leitura. A sétima característica do inglês instrumental é que você vai aprender técnicas, skimming, scanning, leitura detalhada. Aí você vai aplicar essa técnica os textos, inclusive textos que você pode ler em português, né? Você pode até ler em português com essa técnica, porque é uma estratégia que você aprende e você desenvolve. Se você sabe essas técnicas, se você fizer um curso de francês, por exemplo, uma outra língua estrangeira, você pode aplicar toda essa técnica de instrumental para qualquer língua. Eu falo de inglês porque é a língua que eu leciono, mas pode ser para qualquer uma outra língua, porque é uma técnica que você aplica. A oitava característica é em relação à gramática, né? A gente ensina gramática, sim, a gente ensina gramática no inglês instrumental, o foco não é a gramática, o foco é o texto. A gente ensina gramática dentro
contextualizada, né? A gramática apresentada no contexto, no seu aspecto discursivo, é a gramática do texto, certo? Então, são essas 8 características do inglês instrumental. Olha aí, ouvintes, quando é que vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso de inglês em português, sem passar por aquele perrengue de não saber como perguntar alguma coisa para o professor? Quando é que vocês vão ter o foco voltado para a leitura desse jeito que nem num curso de inglês instrumental, pessoal? Professora, excelente suas dicas sobre essa modalidade, viu? Excelente mesmo. Muito obrigada. E professora, para a gente encerrar o nosso podcast, por que você acha que é tão importante essa modalidade de inglês focada nessa habilidade de leitura? Uhum. Sim, eu acho muito importante o aluno fazer um curso de inglês instrumental focado na leitura, né? As pessoas falam que, na área, a gente fala que a leitura é conhecida como receptive skills, que é habilidades receptivas, né? O listening também é uma receptive skill. A leitura não é um productive skill, uma habilidade produtiva. A habilidade produtiva seria o writing e speaking. Mas a leitura, ela não é algo passivo, a leitura não é algo fácil, né? Você estabelece uma construção de sentido entre o leitor, o texto, o contexto e o discurso. E a leitura, você ativa vários conhecimentos, você vai lembrando, você aciona memórias que você nem lembrava que você já tinha aprendido, você aciona conhecimentos, você faz relações com o que você já sabe. E a gente espera isso, né? Que o aluno traga esse conhecimento dele, a gente sabe que o aluno traz o conhecimento de mundo dele, e por isso que várias pessoas podem fazer o curso ao mesmo tempo, as pessoas com inglês um pouco mais avançado, as pessoas com inglês um pouco mais limitado, porque cada pessoa vai ler o texto de uma forma diferente, né? A gente não garante que o aluno vai ler o texto da mesma forma. Cada leitor lê o texto e compreende, mas isso ativa, a pessoa fica mais receptiva para a leitura em geral, né? E quando o aluno desenvolve a leitura em língua inglesa, ele vai ampliar o acesso ao conhecimento como todo, né? O aluno vai ter a oportunidade de ler documentos, de ler textos que ainda não foram traduzidos. Você lê antes dos outros, você fica sabendo antes, né? Você entra, às vezes, em sites de notícia, ou sites de divulgação científica internacionais, você lê, e só depois de umas 2 semanas que esse texto começa a ser divulgado no Brasil. Então, é um acesso muito bom, né? E uma coisa que as pessoas não sabem é que o aprendizado de vocabulário é muito mais intenso na leitura, né? Por mais difícil que uma conversação, que um texto oral pode parecer, o texto escrito tem mais vocabulário, o texto escrito tem mais expressão, o texto escrito é mais denso, um artigo é mais denso, né? É muito mais complexo do que a conversação para aprender vocabulário. A conversação tem suas especificidades, é outro tipo de abordagem, né? Tem a pronúncia, está ligado com o listening, mas aprender vocabulário eu aprendo muito mais lendo do que falando. E o aprendizado de leitura, né, ele forma a base para você aprender o speaking, o writing e o listening, né? Ele vai formar a base para o aprendizado de habilidades produtivas, os productive skills. Você aprendendo leitura, você se capacita melhor para aprender a conversação, porque no final todo mundo quer aprender a falar também, né? Uma coisa que eu acho bem interessante é que o curso de inglês instrumental, como você tira um pouco esse foco da conversação, da oralidade, porque tem aluno que tem muito, fica com medo, fica inibido, né, de falar em sala de aula, o professor pergunta, o aluno não consegue responder na mesma velocidade, ele fica um pouco desanimado até, né? Mas o inglês instrumental, ele é um curso excelente para quem fala que tem aversão, para quem tem raiva do inglês. Porque o aluno, ele desenvolveu essa aversão por uma crença que ele teve, que aprender inglês é impossível, que aprender inglês é muito difícil, por uma experiência que ele teve mais ou menos traumática durante a vida escolar dele com inglês. E eu tenho, assim, muita certeza, né, tanto tempo dando aula, faz 20 anos que eu dou aula desse curso de inglês instrumental, que os alunos que tinham essa versão, eles começam a perceber que o inglês é diferente, começam a perceber que o inglês
é gostoso de aprender, né? O inglês é gostoso de aprender. E essas crenças que você tinha, elas vão sendo desfeitas ao longo do curso, né? Porque o aluno alcança, assim, de um modo relativamente precoce, essas metas que ele tinha, o objetivo de ler, esse objetivo que ele tinha, né? Tem que ter análise das necessidades, definir os objetivos. Ele alcança num semestre de curso. O inglês instrumental também a gente explica, né? O professor tende a explicar de uma forma que prende a atenção, né? E eu acho que a satisfação também vem pela sensação de progresso, porque quando a gente conhece, né? O conhecimento é sempre prazeroso, né? Então, eu sugiro para os ouvintes que quem quiser começar um curso de inglês instrumental, ou quem já faz curso, que vocês passem por essa experiência do inglês instrumental, porque essa experiência mostra como essa jornada de aprender uma língua estrangeira, como essa jornada de aprender o inglês é fascinante. Ai, que lindo, professora. E realmente, gente, é bem transformador mesmo passar por essa experiência do inglês instrumental. Ainda mais nesse sentido de pessoas traumatizadas com o inglês. E a gente sabe que a escola, né, de nível fundamental e médio traumatiza mesmo muitas pessoas com o sistema de ensino do idioma. Então, às vezes, tem muita coisa por trás mesmo da simples dificuldade de aprender o inglês. Então, fica a dica, inglês instrumental para a vida. A professora Nívia vai trazer para a gente, em um outro episódio, dicas de leitura de inglês, com dicas de blogs que a gente deve seguir, professores excelentes que estão na internet também. Bom, professora, eu gostaria muito de passar aqui o dia conversando com você, mas eu preciso te agradecer por esse momento, agradecer por essa troca de ideias, agradecer pela oportunidade de estar estudando o inglês instrumental com você. E eu tenho certeza que eu e os nossos ouvintes ganhamos muito conhecendo um pouco mais sobre essa modalidade de inglês. Eu espero te ver aqui novamente em breve. Obrigada, Isabela. Quando vocês me convidarem, estou à disposição. Agradeço a oportunidade. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Pratiquem o inglês instrumental e fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e receba todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.